disciplinar diferenciado. O regime disciplinar diferenciado é o quê? Na verdade, toda pessoa, todo preso, todo aquele que estiver no sistema penitenciário que cometer um crime doloso, o que é um crime doloso? Né? Todo crime é uma ação ou omissão típica, antijurídica e culpável, né? E nós sabemos que para a conduta, para que nós tenhamos aí uma ação ou omissão que seja típica, tem que ter aí a configuração de 4 fatores. O primeiro fator é exatamente a conduta, aquela que está na lei, né? O segundo fator é o nexo de causalidade, previsto no artigo 13 do Código Penal. O terceiro fator é a responsabilidade subjetiva, é o que determina um crime. A responsabilidade subjetiva é a prova, nos termos do artigo 157 do Código de Processo Penal, de que a pessoa praticou aquela conduta, existe a prova do nexo, com dolo ou com culpa, né? Com dolo ou com culpa, como prevê o artigo 18 da Constituição, do Código Penal. O artigo 18 do Código Penal nos traz o dolo direto ou dolo eventual e traz a culpa, quando é cometida com negligência, imprudência ou imperícia, como prevê o artigo 18 do Código Penal. E ainda tem o resultado quando o crime for material, a classificação do crime for material. Então, para que seja típica, para que tenha aí tipicidade nesse crime, tem que ter a prova da conduta, a prova do nexo, a prova da responsabilidade subjetiva e a prova do resultado quando for necessário. Isso é o que está previsto lá no artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal. E quando a pessoa comete um crime doloso naquele sentido de que ela quer praticar o dolo direto ou que ela assume o risco de praticar quando o dolo é eventual, né? Então ela comete um crime doloso, comete uma falta grave das previstas no artigo 50 da Lei 7.210 de 84, como, por exemplo, não trabalhar, né, que é uma obrigação do preso, está lá no artigo 28 da Lei 7.210 de 84, que é a LEP, né, ou pagar as suas contas, como prevê o artigo 39 da mesma LEP, da Lei 7.210 de 84, com subversão ou da ordem ou da disciplina, não é verdade? Logicamente que essa pessoa, esse preso, esse apenado, ele poderá ser condenado ou mesmo poderá ser um preso provisório, tanto faz, não é verdade? Então ele poderá estar na execução penal provisória ou na execução penal definitiva, a responsabilidade é a mesma, né? Ele pode ser ainda brasileiro ou estrangeiro, poderá ser um estrangeiro também, não é verdade? Quando ele cometer um ato que caracterize um crime culposo, ou ele quer fazer, ou ele assume o risco de fazer, comete uma falta grave das elencadas no artigo 50 da Lei 7.210 de 84, né, com subversão da ordem ou da disciplina, né, porque nós temos aí, por exemplo, uma pessoa que é chefe, é líder de uma organização criminosa da Lei 12.850 de 2013, ele vai trazer um tumulto danado na prisão, né, então ele vai ter que ir para o regime diferenciado, regime disciplinar diferenciado, pelo problema que ele vai trazer junto aos outros, ou seja, quando o cara é líder de uma organização criminosa, ele não pode ficar, né? Ele vira um artista lá na penal, então ele não pode ficar no meio dos outros, então ele tem que ser separado. Como é que separa? Incluindo no regime disciplinar diferenciado, né? Esse regime, ele tem aí duração até 2 anos, era 6 meses, agora passou a ser 2 anos a partir da Lei 13.964 de 2019, que é a lei do Moro, né? O pacote anticrime. Então, a duração máxima do regime diferencial, disciplinar diferenciado, é de até 2 anos, podendo ser, logicamente, prorrogado, se ele vier a cometer novamente um novo crime culposo,
culposo, poderá cometeu novamente uma falta grave, então começa a contar de novo, né? Então vejo que poderá ser prorrogado esse prazo, mas o máximo é 2 anos, não é verdade? Ele vai ficar numa cela individual, né? Observado aí, logicamente, que prescreve o artigo 88 da Lei 7.210 de 84, que é de 6 metros quadrados uma cela, né? Observem lá para ver se é verdade, né? Temos aí também as visitas, lá no parágrafo 3º do artigo 52 da Lei 7.210 de 84, que será permitida aí a visita de 2 pessoas, né? E essas 2 pessoas, logicamente, terão a terceira se o juiz concordar. O juiz pode concordar aí com a terceira. Então, veja que tem as visitas quinzenais, eram semanais, agora passou a ser com a Lei 13.964 de 2019, passou a ser quinzenal. Então, de 15 em 15 dias, ele vai receber a visita aí de 2 pessoas, né? Também vai tomar direito ao banho de sol, como prescreve o parágrafo 4º do artigo 52 da Lei 7.210 de 84, no mínimo, no máximo aí de 4 pessoas. Então, não sai mais do que 4 pessoas, e esse banho será de 2 horas, no máximo 2 horas o banho de sol, e acompanhado aí de 3 pessoas. Então, vamos formar um quarteto, né? Um quarteto para tomar banho de sol, não é verdade? Esse é o regime disciplinar diferenciado. Toda a conversa será monitorada, exceção o advogado, aí já cai no caso daquelas regras do artigo 7º da Lei 8.906 de 94, né, as prerrogativas do advogado, entrevistar-se com seu cliente, como está lá no artigo 7º, inciso 2º da Lei 8.906 de 94, né, então não pode monitorar a conversa do advogado com o preso, com o apenado, mas dele com a família, com os amigos, aí será sempre monitorada essa conversa, não é verdade? Logicamente que não pode também ter contato, não tem abraço, não tem beijo, né? É isolamento total, né? Parece que já entrou aí no regime, o RDD entrou no que prescreve o artigo 3º da Lei 13.979 de 2020, que é a lei da Covid-19, que não permite, ou seja, traz aí como medida para contenção do vírus, exatamente o isolamento. Então, vejo que lá no parágrafo 5º da lei do artigo 52, traz que o preso ele vai conversar com seus parentes, vai conversar com as pessoas, com exceção do advogado, mas isoladamente, sem contato nenhum, né? As suas cartas também, logicamente, violando aí, aparentemente, o artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal, mas todo o sistema penitenciário é assim, principalmente quando há suspeita de envolvimento com organizações criminosas, com associações criminosas, lá do artigo 288 do Código Penal, com as chamadas milícias, né, que está muito em voga agora as milícias, né? Então temos aí também o direito à audiência por videoconferência, como já previa a Lei 11.900, né? Mesmo antes do RDD, existia a Lei 11.900, que previa aí a videoconferência até para relação de custo-benefício, né? Temos aí também no parágrafo 1º, o risco, quando ele trouxer risco, a ordem e a segurança, né, também vai para o RDD. Além da prática de crime culposo, da observação de cometer falta grave, né, trazer aí subversão, tanto a ordem quanto a disciplina, ainda caberá RDD no caso de existência de risco à ordem ou à segurança do estabelecimento prisional. Então, toda vez que tiver risco para o estabelecimento prisional, de levante, de revolta, etc., aí será, então, encaminhado para o RDD, né? Também terá aí também a questão do, como eu falei, né, pertencer à organização criminosa, à associação criminosa, a milícias, né? Também será encarregado aí, será encaminhado para o RDD, principalmente se ele for líder. E se for líder, ainda tem lá no parágrafo 3º mais uma observação. O parágrafo 3º do artigo 52 diz que se ele for líder de organização criminosa, esse RDD vai ser cumprido na prisão federal, prisão do Estado Federal. Então, vejam que quando ele for líder de organização criminosa, o apenado, o cumprimento do RDD vai se dar em prisão federal. Então, veja que a coisa realmente complica, não é verdade? Temos lá no parágrafo 4º também
a possibilidade da prorrogação de ano em ano, quando for membro de organização criminosa, de associação criminosa ou de milícia, enquanto ele estiver nesse meio, ele irá prorrogando aí o RDD, não é verdade? Então, o RDD só vai aumentando enquanto ele não sair da organização criminosa, não